Muitas vezes você deve ter ouvido dizer que a única certeza da vida é que ela acaba. Nunca se sabe o que o próximo dia nos reserva. Embora seja um pouco duro de aceitar, o fato é que muitos de nós não sabemos realmente se vamos ver o sol da manhã seguinte ou não. Ainda assim, vivemos cada dia como um dos melhores e esperamos que o próximo seja ainda melhor. Felizmente, muito de nós realmente não precisamos enfrentar essa incerteza. Mas nem todo mundo tem essa sorte. Laura Van Rij é aquela pessoa azarada que teve que provar o infortúnio da vida. E as coisas não terminaram por aí. A situação em que ela acabou sendo colocada foi tão ruim que veio como uma devastação, não só para sua família, mas para mais uma família. As poucas palavras que ela disse após acordar do coma mudaram a vida dos membros de sua família de uma vez. As coisas se desdobraram de uma maneira tão inesperada que ninguém pôde entender o que exatamente aconteceu e, no final das contas, chamaram de obra do destino. Ela ficou em coma por semanas. Os médicos estavam fazendo o possível para mantê-la viva. A cada dia que passava, suas chances de fazer as pazes com o mundo iam diminuindo. Seus pais não tiveram outra escolha a não ser contar com Todo-Poderoso através de orações. Finalmente, ela saiu do coma. Justamente quando seus pais pensaram que suas orações foram atendidas, as primeiras palavras que sua filha disse mudaram sua vida em um microsegundo. Mas então o que ela falou? Primeiro vamos começar do início para entender o ponto crucial desta história. Laura Van Rij tinha 22 anos. Ela estava feliz por ser uma pessoa de sorte que viveu a vida ao máximo. Ela era uma estudante de graduação na Taylor University. Sua natureza extrovertida tornou-a um rosto popular na universidade. E quando soube que um acampamento estava sendo organizado, ela não resistiu. A Taylor University, onde Laura estava estudando, era uma instituição católica e seu único lema era servir a sociedade. Frequentemente, focavam o bem-estar social e incentivavam seus alunos a também tomar parte ativa nele. O acampamento que estava sendo organizado era para um banquete de assistência social no campus. Porém, ninguém sabia então que esta viagem seria a última de muitos. Fort Wayne é uma cidade no nordeste de Indiana, nos Estados Unidos. É conhecida pelo seu conservatório botânico. O acampamento estava destinado a este local na quarta-feira, 26 de abril de 2006, e ficava a apenas 2 horas de distância da universidade. Os alunos e a equipe de professores ficaram muito animados com esta viagem. Porém, infelizmente, esta viagem não teve um final feliz. Depois de conhecer as consequências desta viagem a Fort Wayne, os alunos que não foram consideraram-se de muita sorte, pois não tiveram que enfrentar a destruição. Eles foram salvos de antemão. Apenas 9 alunos participaram desta viagem, incluindo Laura. Embora o propósito da viagem tenha chegado a uma bela conclusão, os alunos não conseguiram chegar em segurança em suas casas. As nuvens de escuridão surgiram. Foi um dia cansativo no acampamento. Todos os alunos estavam cansados e quase com sono no caminho de volta para a universidade. Enquanto alguns dormiam, outros estavam jogando e alguns ocupados com seus celulares. E de repente, seus movimentos foram perturbados por uma sacudida repentina. Foi um acidente horrível. Ninguém pensava que um dia que estava tão bom teria um fim tão mortal. Foi terrível.
um caminhão do lado oposto colidiu com um veículo. O caminhão em alta velocidade vinha do lado oposto e, com um único estrondo, atingiu o ônibus da universidade. O motorista estava dormindo enquanto dirigia e não percebeu quando seu veículo ultrapassou o limite de velocidade e bateu no ônibus. O acidente foi tão grave que toda a Interestadual teve que enfrentar um obstinado engarrafamento. As pessoas ao redor imediatamente correram em direção ao ônibus para ajudar os gravemente feridos. Os alunos estavam muito machucados. Infelizmente, muitos perderam a vida. Dos 9 associados da universidade, 5 não sobreviveram. Enquanto Laura ainda respirava, ninguém estava realmente otimista sobre sua sobrevivência. Laura e 3 outros estudantes ficaram gravemente feridos. Eles enfrentaram ferimentos graves na cabeça. Eles foram imediatamente levados às pressas para o hospital, na esperança de pelo menos salvar aqueles 4. Laura mal sabia que o destino cumpriria seu papel e a vida de sua família mudaria não apenas uma, mas 2 vezes em um piscar de olhos. Os pais de Laura ainda não sabiam da tragédia da qual sua filha estava envolvida. Eles estavam esperando seu retorno. Já era tarde e até eles estavam preocupados. Os olhos de sua mãe estavam fixos na porta de entrada e seus ouvidos ansiavam por ouvir a campainha tocar. Infelizmente, nem a porta se abriu e nem a campainha tocou. Mas um telefonema tocou e fez o chão sob seus pés desmoronar. Suzy, a mãe de Laura, não conseguia acreditar no que ouvia enquanto segurava o telefone. Ela gritou alto e caiu no chão. Suzy e Dom, pai de Laura, correram imediatamente para o pronto-socorro do hospital, onde sua filha estava sendo internada. O estado de Laura foi relatado como extremamente crítico. As pobres almas não tinham ideia de que era apenas o começo da destruição. Laura tinha um corte profundo na cabeça. Seu ferimento era crítico. Os médicos não tinham certeza se ela conseguiria sobreviver ou não. Para piorar as coisas, Laura estava entrando em coma. Os Ryan não queriam entregar a sua filha e nos dias que se seguiram, uma revelação mudou toda a dinâmica de sua família. Por um lado, os pais de Laura rezavam pela recuperação da filha. Por outro, a sociedade, a universidade e os pais que perderam os filhos no acidente estavam de luto. Funerais foram realizados e pessoas em todo o país sofreram com a perda de seus filhos. Uma família entre os enlutados não sabia o que os esperava. Enquanto isso, a condição de Laura piorou. Os médicos pediram aos pais de Laura que a levassem de volta para casa. Ela não dava sinais de recuperação e mantê-la no hospital significava apenas aumentar as despesas médicas. Mas, como alguém diz, as paredes de um hospital ouvem mais orações do que um lugar sagrado, e algo semelhante aconteceu. O dedo de Laura mostrou algum movimento. O pequeno movimento dos dedos trouxe uma turbulência. Foi nada menos que um milagre. Até os médicos ficaram surpresos ao ver Laura mexendo os dedos. Seus pais deram um suspiro de alívio. Ela estava tentando localizar os seus pais, mas estava tão fraca que não conseguia nem puxar a mão. Logo, ela foi dormir. Lisa, a irmã de Laura, achou este momento muito abrupto. Ela pensou que a irmã estava tentando transmitir algo. Mas o quê? Nos dias que se seguiram, sua família cuidou intensamente dela. Como qualquer pai, eles querem ver a sua filha se recuperar rapidamente. Com o tempo, Laura começou a se recuperar, mas ainda não conseguia falar direito. De vez em quando ela murmurava algo e todos ficavam se perguntando o que ela estava tentando dizer a eles. Um dia, novamente, Laura resmungou. E desta vez, Lisa estava curiosa. Ela estava de pé
e cuidadosamente colocou as orelhas na frente dos lábios de Laura, para ter certeza de que ela conseguiria ouvir o que Laura queria dizer. O que Lisa ouviu a chocou ao extremo. Seu mundo desabou. Laura resmungou: pais, falsos pais. Lisa não acreditou no que ouviu. O que Laura quis dizer com isso? Ela imediatamente recuou e recorreu para os pais para contar o que Laura acabava de sussurrar. Seus pais também ficaram arrasados e confusos ao ouvir a notícia. Dom e Suzy pediram orientação aos médicos. Felizmente, os médicos disseram que, como Laura sofreu um acidente grave e acabou de sair do coma, sua mente ainda estava traumatizada e, devido aos remédios, ela devia estar se sentindo tonta e proferindo palavras sem sentido. No entanto, seus pais ainda tinham certeza de que algo estava errado. E com a visita do colega de classe de Laura ao hospital, as coisas mudaram completamente. Outro dia, a colega de classe de Laura foi ao hospital para ver a sua amiga, mas ela ficou surpresa ao ver que Laura estava sorrindo de uma maneira diferente. Isso não era tudo. Ela ainda percebeu que seus dentes pareciam um pouco diferentes. Embora seus ferimentos não lhe tenham prejudicado a região da mandíbula, por que eles estavam tão diferentes? Os pais de Laura não prestaram atenção a esses acontecimentos estranhos, até o dia em que eles próprios descobriram outro fato. Um dia, na ausência da enfermeira, Suzy estava vestindo Laura quando percebeu que ela não tinha piercing no umbigo. Ela se lembrava claramente de como Laura estava animada em fazer um piercing no umbigo e hoje não havia sinais de piercing. O que estava acontecendo? Embora a família não quisesse admitir, todos puderam ver que Laura era muito diferente do que ela era antes do acidente. Um terapeuta do centro de reabilitação os ajudou. Ele pediu a Laura para escrever o seu nome no pedaço de papel. O que Laura escreveu era algo que seus pais temiam. Ela escreveu seu nome como Whitney e o nome de seus pais como Newell e Colin. Era isso que ela queria dizer quando disse falsos pais. Os Ryans começaram a chorar. A menina que eles cuidaram desde tantos dias não era a sua filha. Para confirmar os seus pesadelos, Dom e Suzy até fizeram um exame odontológico em sua suposta filha. E quando os resultados declararam que não era Laura, mas Whitney Serac, seu mundo se abateu sobre eles. Whitney era outra pessoa que se presumia ter perdido a vida neste trágico acidente de carro, e houve uma terrível confusão de identidade. E esta crise de identidade deveu-se apenas à confusão dos documentos de identificação das garotas. O acidente foi tão grande que se acreditava que o documento de identidade de Laura foi confiscado ou encontrado sem conhecimento de causa perto de Whitney, o que causou este grande erro. E chamem isso de destino ou do que quiserem, mas ambas as garotas tinham características faciais muito semelhantes. Ambas as meninas compartilhavam características faciais extremamente parecidas. Qualquer um poderia facilmente ter confundido suas identidades. Enquanto os Ryans começaram a lamentar por sua filha perdida, Whitney chorava à espera de seus pais verdadeiros. A vida dos Ryans virou de cabeça para baixo com apenas uma única revelação: sua querida Laura se foi para sempre. E ainda terrível foi o fato de que eles não puderam nem mesmo vê-la em seus últimos momentos. Ela foi enterrada com um nome falso, uma identidade falsa. Mas em sua dor e tristeza, eles decidiram primeiro informar os pais de Whitney sobre esta grande notícia. Quando os Seracs receberam o telefonema dos Ryans, eles novamente choraram. Mas desta vez,
lágrimas de alegria. Eles choraram há dias, com muita tristeza pela filha perdida. No início, eles pensaram que alguém estava pregando uma peça neles, pois com suas próprias mãos enterraram sua filha. Mas quando perceberam a verdade, seus corações se derreteram. Ao receber a notícia da sobrevivência e condição de Whitney, seus pais correram para o hospital. Eles não conseguiram evitar sentir a filha de volta em seus braços. A filha que eles pensaram ter perdido para sempre estava viva. Whitney teve as mesmas emoções. Ela estava finalmente se reunindo com sua família. Que nome pode ser dado a esta ocorrência na vida das famílias Raines e Seracs? Não seria errado chamar de um jogo do destino. O reencontro de Whitney com os seus pais foi emocionante. Enquanto de um lado uma família estava recuperando sua filha, do outro lado outra família estava perdendo a deles. Depois de se encontrar com Whitney, seus pais se encontraram imediatamente com os pais de Laura. Afinal, quem além dos Seracs poderiam entender melhor a dor que os Raines estavam passando? Carly, a irmã de Whitney, disse que sua alegria foi embora no momento em que os viram. A dor deles era o que eles haviam sentido. A alegria do Serac era a dor dos Raines. Whitney e seus pais eram extremamente gratos à família de Laura. Eles cuidaram dela como se fosse sua própria filha. Talvez porque pensaram que era Laura. Ainda assim, amaram Whitney e ajudaram ela a se recuperar. Ambas as famílias precisaram de algum tempo para se recuperar da grande reviravolta e traumas que enfrentaram. Eles precisavam de paz e de força para superar os infelizes acontecimentos. Enquanto as famílias permaneceram fechadas na mídia, foi somente depois de 2 anos que eles quebraram o silêncio. As famílias decidiram que a própria Whitney era a melhor pessoa que poderia se dirigir à mídia, e quando ela começou a falar, novamente ficou sem palavras. Ela agradeceu aos Raines por protegê-la e cuidar dela. Para ela, eles também eram seus pais. 4 anos depois de se recuperar daquela grande tragédia, Whitney se casou com o marido, Matt. Juntos, eles têm 3 filhos e são uma família feliz. Nem toda a história chega em um final feliz, e essa história foi algo que nos fez passar por uma série de emoções. Enquanto o retorno de Whitney à sua família foi nada menos que uma celebração milagrosa, o mesmo dia veio como uma mudança de vida para a família de Laura. Cada um chamará o que aconteceu de uma forma diferente. Destino, sorte, acaso, coincidência, nunca saberemos. E você aí, o que achou desta história? Comente e não se esqueça de clicar em gostei. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal para ter fácil acesso ao nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de HealthZap, imagens de reprodução. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!